Boa noite, pessoal. Estamos hoje falar um pouquinho da nossa aula número 8, né, sobre fundamentos da economia, iniciando então a primeira aula pós primeira VA. Então, as matérias da 8 em diante nós já consideramos como matéria da segunda VA, certo? E como foi falado no primeiro dia, né, onde nós apresentamos os conteúdos programáticos, a primeira VA, as matérias seriam mais teóricas, né, onde falamos um pouco da teoria da economia, qual foi a evolução da ciência econômica e quais foram seus principais pensadores. Hoje nós iniciaremos aulas um pouco mais práticas. Falaremos aí então de temas da microeconomia. E hoje vamos falar especificamente da demanda e da oferta. Mas vamos lembrar um pouco o conceito de microeconomia. Então, a microeconomia ou teoria dos preços é a parte da teoria econômica que estuda o comportamento das famílias e das empresas e os mercados nos quais operam. Então, a microeconomia ela vai estudar um comportamento de um mercado, né? Um mercado mais restrito, o mercado das famílias, ao passo que a macroeconomia ela estuda um mercado global. Ela vai estudar temas como exportação, como PIB, como alteração no valor das moedas. Então, são esses os temas da macroeconomia. Enquanto a microeconomia ela vai estudar mais o comportamento de mercado das famílias, tá? Nós veremos também ao longo, principalmente do estudo da macroeconomia, este termo que eu coloquei para vocês, que é o Quarteris Paribus, né? Esse termo ele é muito usado quando nós estamos comparando diversos fatores econômicos. Exemplo, quando eu estou comparando preço e quantidade com renda da família. Então, geralmente eu considero, né, os outros fatores constantes e vou isolar apenas aqueles dois fatores objetos do meu estudo, né? Porque sabemos que a economia não é uma ciência exata, né? Mas ali, naquele momento, quando eu estou usando esse termo, Quarteris Paribus, eu estou considerando aqueles termos como fatores de estudo e o restante dos outros fatores serão considerados constantes, ok? Continuando aqui, nós temos aí a divisão do nosso estudo, né? Primeiro nós vamos estar falando da teoria da demanda ou teoria da procura, né? Que estuda diferentes fatores que a demanda pode assumir e os fatores que influenciam. Então nós temos o que é demanda? É o desejo. E o que influencia o desejo do consumidor, né? É o preço? Sim, a maioria das vezes é o preço. Mas nós temos outros fatores como renda, como qualidade do produto, como tecnologia. Mas nós iniciaremos então o estudo da demanda ainda nesta aula. O próximo tema é a teoria da oferta. A oferta, então, ela é o que o produtor deseja vender. Ao passo que a demanda é o que eu desejo comprar, a oferta é o que os produtores desejam produzir e vender. Dentre também as variações de mercado, de preço, de quantidade, de preço de outros produtos. Então, é esse o objeto de estudo da teoria da oferta. E por último, né, que nós veremos na verdade na aula de número 9, a teoria do equilíbrio geral e do bem-estar, que ela estuda a interação de todos os mercados simultaneamente e o seu impacto no bem-estar social, certo? Continuando aqui e já dando início ao nosso primeiro tópico, que é a demanda. O que é demanda? É a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir num dado período, dada a sua renda, seus gastos e o preço de mercado. Então, o
que você deseja adquirir. É claro que vai ter influência o quê? No que você ganha, no seu preço, né? no preço daquele produto. É esse o objeto de estudo da demanda. O que os consumidores desejam e quanto eles desejam, enquanto variar talvez o principal variável aí é o preço. O quanto que eu vou desejar se o preço cair, o quanto que eu vou desejar ainda se o preço aumentar. Então esse é o principal estudo em relação à demanda, o desejo do consumidor. Assim ele representa um desejo, um plano, representa o máximo que o consumidor pode aspirar dada a renda e os preços de mercado. Então eu tenho uma renda X, qual que é o máximo de arroz, exemplo, que eu desejo consumir, sem levar em consideração financiamento ou aquisição de dívida. Aquela renda fixa, né? Aquele termo coercibus paribus, o restante continuando constante, né? Então, com a minha renda constante, qual é o máximo que eu vou adquirir daquele produto? Qual que é o máximo que eu desejo adquirir daquele produto? Esse é o objeto de estudo da demanda. Dentre o estudo da demanda, nós temos que estudar também a curva da demanda. A curva da demanda é uma representação gráfica comparativa entre o preço de um bem e a quantidade desejada daquele bem. Então essa é a chamada curva de demanda e nós representamos ali naquele plano cartesiano, tá? Continuando aqui, então nós temos, para descobrir o formato da curva, né, devemos saber qual é a relação que existe entre as variáveis que encontram no gráfico em que ele está. No gráfico da curva de demanda, temos a quantidade de bens demandados no eixo X, eixo horizontal, e no eixo das abscissas, né, o eixo das abscissas, e já no eixo das ordenadas, né, que é o plano Y, nós temos a figura do preço, né? A figura do preço de um bem. Pode ser um bem X ou qualquer, pode estar usando um exemplo comum ou simplesmente colocar como bem X ou Y. Continuando aqui, nós temos aqui já a nossa curva, né, de demanda como exemplo. Então, de modo bem claro, nós podemos ver aqui, pegando alguns pontos aqui, o ponto F. Nós temos que se o preço de um determinado produto for 8, a demanda, né, o que o consumidor deseja adquirir seria apenas 2 unidades, exemplo. Mas se o preço cai para 5, a minha quantidade, né, o meu desejo de aquisição, ele aumenta. Então, quando o preço foi 8, eu só desejo adquirir 2. Quando o preço baixou para 5, agora o meu desejo de consumo é de 4 unidades. Quando o meu preço cai para 3, o preço do produto cai para 3, a demanda aumenta para 7. Ao passo que no último, né, aqui no último exemplo, que é na letra I, no ponto I, eu tenho que o meu preço cai para 2 e nesse preço de 2, a minha demanda, o meu desejo aumenta para 10. Então nós temos aqui claramente que quanto maior o preço, menor a demanda. Então essa é a curva da demanda. E vocês devem observar também o formato dessa curva. Ela é uma curva decrescente, né? Ela tem a seta dela inclinada para baixo, tá? Então
em muitas provas de concurso, eles colocam simplesmente o gráfico e você tem que identificar que esse gráfico é um gráfico da curva de demanda, tá? Dado esse desenho da curva, ok? E nós veremos depois uma comparação com a curva da oferta. Então, nós temos aqui uma conclusão que chegamos é a seguinte: a quantidade de demanda ou procura de um bem varia inversamente em relação ao seu preço. Então, quanto maior o preço, menor é a quantidade demandada. Em outras palavras, quanto mais caro for um bem, menos ele é demandado. Quanto mais barato está o bem, mais ele é demandado. Isso é o que nós chamamos de bem comum. A maioria dos bens, 99% dos bens, né, funcionam, né, ou seguem essa lei, né, que eles chamam lei da demanda. Quanto mais caro for o bem, menos demanda ele terá, certo? Então nós vemos isso no nosso gráfico, nós chamamos de curva da demanda. Então existe aí uma exceção, né, nessa lei da demanda, que é o bem de Giffen. Então o bem de Giffen seria um bem onde quanto maior o preço, mais desejado ele é. Poderia talvez ser um quadro de arte, é muito difícil autores citar exemplos desse tipo de bem, né? Ele fica mais na parte teórica mesmo, mas ele é uma exceção, né, à teoria da demanda. Então ele não seria inversamente proporcional, ele seria diretamente proporcional. Quanto maior o valor, maior também a demanda. Essa é uma característica do bem de Giffen, ok? Que é uma exceção da lei da demanda ou da curva da demanda, certinho? Continuando aqui, agora falando um pouco da oferta. Então, a oferta de um bem é simplesmente a quantidade deste bem que os produtores ou vendedores desejam vender a determinado preço em determinado período. Já quando nós voltamos o nosso foco de estudo para a oferta, ela é o contrário. Se você fabrica um bem, ou se você deseja fabricar um bem, um produto ou vender, quanto maior o preço desse bem, maior vai ser o quê? O seu desejo de produzir, de vender mais. Ao passo que, quanto menor for o preço, menor o valor do produto, menos desejo de produzir vai surtir, né? Então ele é ao contrário da lei da demanda, porque na demanda eu vejo quanto o consumidor deseja comprar, e aqui eu estou vendo quanto que o produtor deseja ofertar, quanto que ele deseja produzir, quanto que ele deseja vender, certo? Então nós temos também o mesmo estudo nós fizemos a curva da demanda, nós podemos também representar de forma gráfica a curva da oferta. O que é a curva da oferta? Também vai representar no plano cartesiano, né, no eixo X e no eixo Y, que vai informar graficamente a quantidade que os vendedores desejam vender à medida que muda o preço unitário. Então nós vamos variar o preço e nós vamos colocar de forma gráfica qual que seria a variação também na demanda, na oferta. Então, do ponto de vista dos produtores, quanto maior for o preço de um bem, menor será, né, a sua oferta. Maiores preços indicam maiores lucros e maiores serão os incentivos para aumentar o que? A produção. Então, nós temos agora um exemplo da curva da oferta. Então, quanto maior é o preço, então nós temos um preço ali, exemplo de 22 mil, nós estamos lá na quantidade em 22. No primeiro ponto lá em cima, né? Bem aqui no nosso primeiro ponto, se o preço for 22 mil, os produtores desejam ofertar 22 em quantidade, seria a quantidade máxima.
Já se o preço cai do produto, os produtores desejam ofertar menos. Então, de 20 mil, num preço de 20 mil, os produtores desejam ofertar apenas a quantidade de 16. Se o preço cair para 18, os produtores desejam ofertar apenas 10. E se o preço cair para 12, a quantidade ofertada vai cair para 8. Percebam que agora a curva é crescente, né? Então o formato da curva mudou. E novamente, vocês têm que observar esse formato de curva porque em exercícios simplesmente você tem que identificar que esse formato de curva trata-se de um formato da curva da oferta, ok? Continuando aqui, nós temos ainda outros fatores que afetam a oferta. Nós temos o custo de produção, tecnologia, preço de outros produtos. Então, o que seria custo de produção? Claro que os produtores eles desejam mais lucro e o custo é um redutor desse lucro. Então, produtos que têm custos mais baixos vão gerar sim uma oferta maior. A tecnologia também é um aliado também do produtor. Quanto maior a tecnologia, mais produção e a divisão do custo também ficaria menor. Ao passo que uma tecnologia também de um custo muito elevado iria reduzir a oferta. Outro fator que pode influenciar a oferta é preço de outros bens. Se você tem a mesma linha de produção e tem 2 produtos, né, ou mais, você vai optar por aquele que vai te render mais. Então, se você tem uma influência de um bem influenciando na produção de outro. Exemplo, se um produtor rural tem uma terra, ele vai analisar qual o produto que ele vai estar plantando de acordo com o que vai te render mais. Eu tenho, sei lá, a opção de plantar milho ou soja, ele vai estar analisando dentre esses fatores e qual produto for render mais, ele vai optar por plantar aquele em detrimento do outro, certo? Eu posso ter uma usina, né, de cana, de açúcar e álcool. Se o preço do açúcar subir, eu vou decidir produzir mais açúcar em detrimento do álcool, né? Então são produtos também influenciando na oferta de outro produto. E nós temos outros fatores também, como expectativa de crescimento, né? E entre outros diversos, renda do consumidor, né? Tudo isso são outros fatores que também alteram a nossa oferta, certinho? Então, pessoal, terminamos a nossa aula aí de demanda e oferta, tá? Temos nosso material de estudo em PDF para vocês também darem uma lida. E nós teremos aí, finalizando no dia 9, a teoria do equilíbrio geral e do bem-estar, finalizando esse tópico, né? Dentre aqueles 3 que eu coloquei. E provavelmente vou colocar mais um exercício valendo nota agora já para soma da nossa segunda VA, tá bom? Bons estudos e muito obrigado a todos.